O meu filho Davi Lucas, ele foi vítima de tortura e espancamento pela madrasta quando ele tinha 4 aninhos de idade. E tanto ele quanto o irmão Moisés foram vítimas dela. Eu tive que paralisar tudo na minha vida para cuidar do Davizinho, porque ele teve uma parada cardiorrespiratória, ele entrou em coma e depois do coma ele voltou com sequelas neurológicas graves, que é a paralisia cerebral. Ele era uma criança muito esperta, brincalhona, sorridente. Ele era muito brincalhão com os irmãos. A gente tinha assim uma rotina muito boa assim, de mãe, filho, ele com os irmãozinhos dele. Gostava muito de brincar de carrinho, gostava de estudar, passear. Eu e o pai do Davi, a gente tinha uma guarda compartilhada, onde ele passava os finais de semana com o pai, tanto ele quanto o irmão. E depois, que as crianças relataram para mim o que estava passando nas mãos da madrasta, eu fui na delegacia, registrei boletim de ocorrência, fui no conselho tutelar, entrei com o pedido de guarda unilateral para retirar ele de perto dela ali, que eu não queria no convívio dela. Então havia um acordo entre eu e o pai para ela não ficar perto das crianças. E assim foi feito. O Davi passou um tempo sem ir para casa dele, e quando ele retornou, que ele pede para passar o final de semana, ele diz que vai passar na casa da mãe. Então assim, ele não levou para casa da mãe. Ele foi trabalhar e deixou sob os cuidados dela, da madrasta. E foi quando tudo aconteceu. Muitas pessoas perguntam, por que tu deixou ir novamente, né? Por que você deixou ele voltar novamente? Porque o pai disse que ia ficar na mãe dele, sobre os cuidados da mãe dele, na casa da avó paterna. Ela tinha muito ciúme de mim, né? Ela tinha um ciúme doentio de mim. Então, quando ela entrou na vida do pai dos meus filhos, do genitor, né? Ela começou a proibir. Então, roupa que eles compravam, brinquedo, tinha que ficar lá. Ele não devolvia mais como antes. Antes ele mandava o brinquedo, mandava a roupa, tudo que ele comprava, né? Ele mandava o Davi trazer para casa. Depois que começou a ficar com ela, a ter um relacionamento com ela já proibia. Então, eu tinha que me virar com aquela pensão e arcar com tudo. Eu não podia mais cobrar nada dele, tipo assim, me ajuda com material escolar, me ajuda a comprar uma roupa, um calçado. Não podia, tinha que ser aquilo, entendeu? Eu não podia falar com ele, porque ela ficava morrendo de ciúme. Eu não podia me comunicar com ele. E teve uma vez que eu falei, olha, o meu assunto com o pai das crianças é sobre os meninos. Eu não tenho mais nada a ver com relacionamento, entendeu? Eu já tenho meu relacionamento, eu trabalho, eu tenho meus estudos. A minha conversa com ele é só a respeito das crianças. Não tem mais nada a ver nós dois. Sexta-feira ele pega o Davi. No sábado o Davi já dá uma entrada no hospital. E no domingo, quando é para ele deixar para mim na igreja, eu pergunto, que horas que você vai trazer o Davi? Aí ele fala para mim, o pai, não, eu não vou poder levar ele hoje, porque eu estava tanto tempo longe dele, estava com saudade. Eu queria passar mais um dia, levar ele pro cinema para assistir o filme do dinossauro. Ele tá muito infeliz para assistir o filme do dinossauro. Eu falei, tudo bem, né? Me mantém informada, me manda foto, me manda vídeo. É o que ele fazia, ele me mandava foto, me mandava vídeo do Davi brincando ali. Quando chegou a data que ele disse que ia me trazer o Davi de volta, que era na quinta-feira, que ele já ia trazer os dois para passar o final de semana, ele não traz. E eu mando mensagem novamente, quando você vai trazer o Davi? Porque até agora você não trouxe. Aí quando chega na sexta-feira, ele ia devolver na quinta, quando chega na sexta-feira, já é o hospital ligando ele para me levar a documentação do meu filho, que ele estava na sala de reanimação, em coma. Ela chegou com o Davi no hospital dizendo que tinha sido uma queda de banheiro. Mas as marcas no corpo do Davi, a forma que ele estava, não combatia com uma queda de banheiro. Foi cortada a região pubiana dele também. Ela tentou arrancar. Começa a cair a ficha de muita coisa, porque sempre eu tentava alertar o pai para não deixar nada acontecer com as crianças. E depois que o Moisés começa a relatar coisas absurdas, a gente fica desesperada. Ela apertava a garganta dele até ele perder a noção, até ter um desmaio. Teve uma vez que ele falou que ela apertou tanto a gargantinha dele que ele chegou a
fazer cocô nas calças. E quando ele faz cocô nas calças, ela pede para ele comer o próprio cocô dele. E quando ela manda ele fazer isso, ele começa a vomitar. E ela fazia ele comer o próprio vômito dele. Eu tinha muita esperança de ele sair andando comigo dali. Mas ele não saiu. Ele saiu numa cadeira de roda dentro de uma ambulância. Sem poder falar comigo, sem poder conversar comigo. Sem poder fazer as coisas que ele fazia antes. Uma criança que antes gostava muito de sorvete, doce, batatinha frita. E hoje ele tomou um líquido pela barriga para poder ficar vivo. Os médicos disseram que o Davi ele não ia mais se movimentar. Que ele não iria mais engolir, deglutir. Que ele não iria mais emitir som pela boca, mexer o corpo. Porque a paralisia cerebral que ele adquiriu era muito grave. Então, não tinha solução nenhuma para ele. O Davi ele não piscava, né? Ele não fazia nada. Ele era totalmente paralisado, com os olhos fixos, assim, né? Inclusive, eu passava todos os dias colírio no olho dele, por conta do ressecamento. Eu tinha que estar ali comprando colírio direto para passar no olhinho dele. Ele não tinha controle na boca. O dente dele era cravado na língua e estava decepando a língua do meu filho. Depois da UTI, de alta de UTI para a enfermaria do hospital, foi outro processo muito difícil com o Davi ali dentro. Eu aprendi tudo ali dentro do hospital, aprendi a aspirar, aprendi a ser realmente que eu estava lutando para ser uma enfermeira, né? Então, eu aprendi muita coisa ali dentro e a pior coisa foi ver a língua do meu filho totalmente ali machucada pelo dente, ele não tinha controle nenhum e eu via que ele estava sofrendo muito e as lágrimas escorriam pelos olhos dele e a gente tentava de todas as formas colocar alguma coisa na boca para ele não machucar, né? Mas mãe, né? Eu falei, não, preciso ter alguma coisa para evitar que meu filho machuque a linguinha dele. Foi quando eu colocava as espátulas. Tem umas espátulas que a gente coloca, eu botava no canto da boquinha dele, no outro. E eu ficava ali em pé com ele no leito dele, com as espátulas na mão. Eu dormia ali em pé, com as espátulas para ele não machucar a boca dele. E foi quando eu falei, mãe, compra uma pomada chamada Ocilon. E eu passava num buraco que estava debaixo da língua dele, né? E eu passava todo dia o Ocilon na boca dele. E foi quando foi sarando. E graças a Deus a língua dele foi recuperada. Mas eu chorava muito dentro daquele banheiro. Eu falava assim, Senhor, cura pelo menos a linguinha dele. Eu fui até uma vez criticada. As pessoas falavam, você orou errado. Era para tu ter orado pela cura do teu filho. Tu estava orando para Deus curar só a língua. Eu falava, gente, desde quando meu filho estava na UTI, eu orava para Deus tirar meu filho dali. Mas você vê o seu filho com a língua sendo decepada, eu entrei tanto em desespero, em pânico, que eu orava para Deus curar só a língua dele, que o resto eu dava conta, né? E foi quando foi sarando, foi cicatrizando a linguinha dele, e ele já pôde dormir bem, né? E já começou a ter controle na boca dele. Então isso é uma das grandes vitórias de todas as outras que o Davi já teve. No início de tudo que ocorreu com o Davizinho, eu não comia, eu não conseguia nem tomar água, nem tomar banho eu tomava, porque a minha vida era estar ali no hospital. Por mais que eu não pudesse ficar lá dentro da UTI com ele, eu estava lá na frente do hospital. Eu estava orando, eu estava chamando as pessoas para orar, porque o estado de saúde dele era muito grave. Às vezes eu dormia ali na frente, porque eu não queria sair de perto. Eu não podia estar ali dentro da UTI com ele, mas eu achava que estando ali fora do hospital, ele não ia morrer, entendeu? Cada boletim médico dele que eu pegava no hospital era um pior do que o outro, não tinha melhor, só era pior. E eu procurava entender o porquê aquilo estava acontecendo comigo, porque aquilo aconteceu com o Davi, porque é uma criança que era completamente alegre, feliz, porque alguém teve coragem de fazer uma maldade com uma criança de 4 aninhos de idade que só queria viver. E foi quando uma amiga lá de Manaus olhou para mim, teve que me dar uma sacudida e falou, ei, o teu filho tá vivo, os batimentos cardíacos dele tá batendo. Não vai mais para aquela UTI chorando, né? E ela começou a falar coisas assim para mim, toma um banho, você tá indo visitar um príncipe naquela UTI.
toma um banho, bote a melhor roupa, passa uma maquiagem, vai linda ver teu filho. E foi quando eu comecei a fazer isso, né? Eu comecei já a ir cantando para UTI, né? Eu já comecei a me arrumar, já ia para o hospital arrumada, chorava em casa, já não chorava ali perto dele. E aquilo foi me dando forças para mim para a UTI. Eu paralisei toda a minha vida para cuidar deles, né? Eu tive que fazer tratamento psicológico no Moisés, fazer tratamento psicológico na Sofia. A minha filha tentou suicídio. Então, assim, imagina a bola que tava de tanta coisa ruim, o peso muito horrível. E a gente sempre procurando resposta, o porquê disso tudo ter acontecido com a gente. A gente nunca desejou mal a ninguém, a gente nunca fez mal a ninguém, né? A gente sempre foi pessoas assim que trabalhava, estudava para manter ali a família, para dar o melhor para eles, para dar do bom e do melhor. Eu trabalhava para dar o bom e do melhor para os meus filhos e eu dava, sabe? E vinha alguém acabar com tudo, destruir não só a vida do Davi, mas destruir a família toda por pura maldade, por ciúme doentio, né? E hoje é Deus na nossa vida para nos manter de pé, para a gente continuar, para a gente prosseguir, para a gente continuar lutando. Não é fácil, né? Mas a gente continua lutando, insistindo nos tratamentos do Davi, com cirurgias, com reabilitação, segurando aqui os outros filhos, que perguntam também quando meu irmão vai voltar. Mas também tem a esperança, eles têm esperança de irmão voltar. E hoje, depois de 12 cirurgias que ele fez, diversos tratamentos intensivos de reabilitação, ele já mexe o corpinho, ele já mexe os pezinhos, ele já escuta a gente quando a gente está falando com ele já olha, ele já vira o pescoço, já presta atenção. Ele tem um controle na boca, a voz dele emite som, ele já pisca. Então isso são muitas vitórias, né, decorrido a todos os tratamentos que ele já fez. E a gente não desiste dele, a gente nunca vai desistir. E isso que nos mantém mais forte ainda é de não deixar de acreditar que isso possa acontecer. Mas eu sempre digo, se acontecer, eu dou graças a Deus. E se não acontecer, também irei dar graças a Deus, porque Deus sabe de todas as coisas, né? Mas é difícil, né? A gente continuar, é difícil a gente continuar, assim, uma rotina normal. Muitas pessoas falam, Fábila, você já superou tudo que aconteceu com o Davi? Eu falo que não existe, eu acho, que uma palavra superação para tudo que ocorreu com o Davi. Eu acho que existe uma palavra chamada força para continuar. Ela pegou 62 anos de prisão em regime fechado e ele pegou 14 anos por omissão e tortura.